Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu queria falar sobre por que é que o Esperanto fracassou. Eu sou o professor Harrison. Se você é novo no canal, ele está organizado em playlists para você encontrar os temas de linguística que mais lhe interessam. O Esperanto é uma língua que foi planejada, que foi criada por um médico polonês chamado Zamenhof no ano de 1887, com o objetivo de se tornar uma língua franca, de se tornar uma língua internacional, para ser a língua de comunicação entre os diferentes povos, de modo a, na visão do seu criador, promover igualdade, fraternidade, etc. A ideia dele era justamente que a língua internacional não deveria ser a língua de nenhum país, especificamente, para não estar associada a nenhuma nacionalidade. E a ideia dele é que essa língua deveria ser muito simples, muito fácil de aprender, e assim toda pessoa no mundo poderia ser bilíngue, poderia continuar sabendo a sua língua, mas aprender facilmente o Esperanto e usar o Esperanto como uma língua de comunicação internacional. E eu não preciso dizer que o Esperanto fracassou completamente nessa missão, nesse objetivo, nesse intento de se tornar a língua internacional, de se tornar a segunda língua de toda a humanidade. O Esperanto até conseguiu se tornar a língua inventada, a língua artificial, a língua planejada mais falada do mundo. Então existe uma quantidade grande de pessoas que falam Esperanto, cerca de 1 milhão a 2 milhões. As estatísticas não são precisas. É uma quantidade significativa, mas ainda é uma quantidade que equivale a uma cidade não muito grande de qualquer lugar do mundo, de uma capital não muito grande de qualquer lugar do mundo. Então, apesar de ser a língua planejada de maior sucesso da história, ela não alcançou o seu objetivo. E a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é por quê? Por que é que o Esperanto fracassou? Claro que existem alguns fatores conjunturais, fatores de o que aconteceu ao longo da história do Esperanto que contribuíram para isso. Houve algumas polêmicas, houve a concorrência de outras línguas planejadas que se apresentaram como formas mais fáceis de aprender, mais lógicas, mais bem trabalhadas do que o Esperanto, simplificações, etc. E isso fez com que houvesse uma divisão da comunidade esperantista. Houve polêmicas sobre se a língua deveria ser reformada e modificada em tais e tais aspectos, sobre alguma propriedade da língua que deveria ser descartada para tornar a língua mais fácil de ser aprendida. Houve até mesmo a perseguição em alguns países comunistas e socialistas nacionalistas, o nazismo, o nacionalsocialismo, também baniu o Esperanto, então é claro que isso contribuiu para frear um pouco o crescimento da língua, mas isso também já acabou há muito tempo. E o Esperanto nunca se recuperou disso e não se tornou a língua de comunicação. Então deve existir algum outro problema. E o outro problema é justamente o objetivo do Esperanto. Já que o Esperanto não é língua de nenhum lugar, não é língua de nenhum povo, não é língua de nenhuma cultura específica, a maioria das pessoas simplesmente não tem interesse nenhum de aprender a língua. Porque aquilo que Zamenhof via como o mal a ser combatido através da sua língua, que é uma língua de comunicação que está ligada a uma cultura, ou seja, se você está no Império Russo, você podia ser de qualquer etnia não russa, mas você tinha que aprender o russo porque o russo era a língua daquela unidade política. Se você estava em outra parte do mundo, você tinha que aprender a língua daquele povo que era mais dominante. Então ele queria uma língua que não fosse ligada a nenhum país, a nenhuma visão nacionalista específica. Só que justamente isso é o que torna o Esperanto absolutamente desinteressante, a menos que você seja alguém que tem interesse em línguas em si mesmo e ainda assim olhe lá. Porque o principal objetivo de se aprender uma língua é justamente para você entrar em contato com a cultura que é expressa através daquela língua.
É porque você quer ouvir as músicas daquela cultura? Porque você quer ler os livros daquela cultura? Porque você quer ver as séries, os filmes daquela cultura? É porque você quer falar com as pessoas daquela cultura? Porque você quer ler a poesia daquela cultura, as histórias daquela cultura, os contos, etc. Isso não existe no Esperanto, porque o Esperanto não está associado a nenhuma cultura, a nenhum povo. Então, todo mundo que aprende Esperanto está aprendendo por uma fascinação e uma visão política, etc., pela língua em si, mas essa não é a motivação das pessoas. Para a esmagadora maioria das pessoas, aprender Esperanto não é útil em nada. Aí alguém pode dizer, não, mas existem já vários materiais que foram traduzidos para o Esperanto. Pois é, então existem livros que foram escritos em inglês e depois traduzidos para o Esperanto. Mas a quantidade desses livros nunca vai superar a quantidade de livros que já foi escrita diretamente em inglês. Então é mais interessante aprender inglês do que Esperanto. Existem muitos livros chineses que foram traduzidos para o Esperanto? Sim, mas a quantidade dos livros chineses traduzidos para o Esperanto é ínfima em comparação com a quantidade de livros que foram escritos diretamente em chinês, de músicas que foram criadas diretamente em chinês, etc, etc, etc. Então aprender chinês é mais interessante e te dá muito mais acesso a outras questões culturais do que o Esperanto. Mas com o Esperanto você pode ter acesso a coisas traduzidas de várias línguas, tudo bem? Mas com várias línguas naturais, você também tem acesso a isso. Só em inglês, ou em francês, ou em espanhol, você vai ter todas as obras que foram escritas, cantadas, redigidas, filmadas nessa língua, e todas as outras que foram traduzidas, legendadas, dubladas para essa língua, que são em quantidade infinitamente superior ao Esperanto. Notem, tudo ou quase tudo que existe em Esperanto é coisa que foi traduzida de outras culturas, não foi algo que foi criado por essa cultura. Então ela não é interessante. Mas existem também casos de músicas que já foram escritas diretamente em Esperanto, de livros que já foram redigidos diretamente em Esperanto, de poemas que já foram redigidos diretamente em Esperanto. Ok, ainda assim, essas coisas foram redigidas por pessoas que já falavam outras línguas. Para alguém escrever uma boa música em Esperanto, no mínimo ele já escrevia músicas na língua dele nativa. Para alguém escrever um bom romance em Esperanto, no mínimo ele já praticava a escrita na língua dele. Então, mesmo nesses pouquíssimos casos, aquilo que se produz diretamente em Esperanto não é suficiente para ultrapassar o grau de apelo, de fascinação que qualquer outra cultura pode proporcionar. As pessoas já escrevem, já falam, já se comunicam diretamente, já produzem coisas em suas línguas, em uma quantidade muito maior do que em Esperanto. Então, o Esperanto está condenado a ser muito mais um clubinho de amizade, um fator de identificação de um grupo. Então nós aqui estudamos Esperanto, é divertido pra gente, nós podemos criar aqui as nossas musiquinhas, os nossos poemas, etc. Traduzir algumas coisas para promover, mas é muito mais parecido com um grupo de pessoas que é fascinada por alguma série, ou por algum quadrinho, por alguma obra. O Esperanto, nesse caso, está muito mais para um tipo de obra de arte, que tem o seu fã-clube, que tem as pessoas que engajam com ela, e que podem até ter experiências maravilhosas com ela, podem ter experiências enriquecedoras com ela, mas você não pode esperar que o mundo inteiro vai ser fã de, sei lá, Star Trek, Capitã Marvel. Então, é por isso que foi uma língua de uma cultura específica, ou melhor, de algumas culturas, né? Que agora não é mais de uma cultura só, o inglês, que cumpriu aquilo que o Esperanto pretendia cumprir. E o inglês cumpriu isso, se tornou a língua franca do mundo de modo espontâneo. É claro que pode ter tido algum tipo de esforço, de incentivo, mas não foi um incentivo ao inglês virar a língua franca que fez com que o inglês virasse a língua franca. Foi o fato de que as pessoas queriam aprender inglês para ter acesso a bens culturais e acesso a questões criadas em inglês que eles só poderiam interagir e ter acesso, ter contato em inglês. Mas professor, o senhor está esquecendo todos os casos de colonialismo, opressão, imposição cultural, etc. Não, calma.
Eu não estou negando esses aspectos. O que eu estou chamando a atenção é para todas as outras situações em que pessoas de outros locais, de outros países, passaram a aprender uma língua que não era uma língua de uma cultura que as estava dominando militarmente ou politicamente. Por que um inglês aprende francês? E não precisa falar só do inglês. Mesmo as outras línguas regionais, que também têm alguma importância e que se mantêm importante, mantêm sua importância, são aprendidas por estrangeiros justamente porque há algo naquelas culturas que interessa as pessoas. O brasileiro aprende japonês porque ele é interessado na cultura japonesa. O argentino aprende chinês porque ele pode estar interessado em elementos da cultura chinesa. O coreano aprende francês porque ele pode estar interessado em elementos da cultura francesa, ou da alemã, ou da russa, etc, etc, etc. E é por isso que as línguas naturais, qualquer língua natural, sempre vai ser mais interessante, mais chamativa, mais enriquecedora do que qualquer língua artificial, do que qualquer língua planejada, como o Esperanto. E é por isso que o Esperanto fracassou. Então, nesse vídeo ficamos por aqui. Eu agradeço ao apoio dos membros do canal. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se ou torne-se membro. Confira materiais didáticos adicionais lá no nosso Patreon. E, se você tem interesse em questões de ensino de gramática, confira a nossa newsletter lá no Substack, Carta Linguística. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Até a próxima e Deus abençoe vocês.